Paz, alegria, que bom que você está aqui no canal. Hoje é dia de Santa Clara, dia 11 de agosto, dia dessa santa que é baluarte na comunidade Filho Amado, uma mulher de muita coragem, que seguiu os passos de São Francisco de Assis, que é o grande modelo de santidade, de entrega, que viveu bem a sua vocação, depois foi canal de graça para muitas outras vocações, inclusive a própria mãe, a irmã também. Ou seja, de fato, alguém que seguiu os passos do Mestre. Vamos pedir a intercessão dela para acolhermos bem o Evangelho nesse dia de hoje. Vamos então, com o coração aberto, acolher esta mensagem. Hoje também, dia 11 de agosto, estou renovando a minha consagração no Carisma Filho Amado, os votos de compromissos, e é uma graça de Deus poder celebrar isso também aqui no canal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. É Mateus capítulo 17, versículo de 22 a 27. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, Ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia Ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto ao templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles por mim e por ti. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho está dividido aqui em duas partes. Nessa primeira parte é o anúncio da paixão, aquilo que na teologia a gente diz que é o anúncio da paixão de Jesus. Jesus vai fazer para os discípulos, vai falar de maneira bem resumida aqui no Evangelho de Mateus, e Jesus vai falar para os discípulos o que vai acontecer com ele. Ele vai ser morto, mas vai ressuscitar. E os discípulos ficam tristes. Os discípulos estão compreendendo parcialmente ali, talvez, a missão de Jesus, o que vai acontecer com ele, e eles ficam tristes. Jesus disse: vai morrer, mas vai ressuscitar. Irão matá-lo, mas ele vai ressuscitar no terceiro dia. E os discípulos ficaram muito tristes, pararam na morte, pararam na cruz. E Jesus havia falado da ressurreição, mas eles não deram atenção. Às vezes isso acontece muito com a gente para muito na cruz, para muito na dificuldade, no sofrimento e esquece as coisas boas. Isso em relação a nós, aos outros. A gente para muito no sofrimento. O ser humano tem essa tendência, essa inclinação a ficar preso na cruz, no sofrimento e a ressurreição. É interessante que até mesmo de maneira bem prática nós vemos na Sexta-feira da Paixão, quando nós estamos na Semana Santa, vai ter a Sexta-feira da Paixão, muitas pessoas vão para as vias sacras, estão lá naquela celebração do beijo da cruz, e no domingo de Páscoa parece que diminui até o número de pessoas. Interessante isso. Então nós precisamos saber que a cruz, ela é necessária, vamos passar por ela, mas é para ganhar um sentido maior, é para uma vida nova, é para uma reflexão. O sofrimento não é o fim, não é para nos entristecer, nos amedrontar, mas pelo contrário, é um tempo de encorajamento, de perseverança, é um tempo de crescimento, de maturidade, é um tempo de ensinamento, é um tempo de muito aprendizado e é um tempo onde a gente pode renovar muitas coisas. O sofrimento que a gente enfrenta, a cruz que a gente enfrenta, é um tempo de renovação, é um tempo de avaliação, de examinar a consciência, de ver o que precisa melhorar e viver essa experiência de um novo sentido, de ressignificação daquilo, da vida, daquele sofrimento. Ou seja, Deus pode tirar proveito. A cruz, ela era
um sinal de derrota, de fracasso, causava tristeza, sofrimento, mas os cristãos precisavam entender que ela ia ganhar um sentido. E nós precisamos entender, o cristão não para na morte e na cruz, ele vai na ressurreição. É claro que não podemos esquecer que para ter ressurreição tem que ter o Calvário, que para ter a experiência da vida nova em Jesus, nós vamos passar pela cruz. O mesmo Cristo ressuscitado é o mesmo que passou pela cruz, não são dois, é o mesmo. Mas nós podemos, sendo a mesma pessoa, viver essa experiência da cruz, da dor, do sofrimento, mas sabendo que tem ressurreição, que tem vida nova. E na segunda parte desse evangelho, nós vamos ver aqui a situação do imposto no templo, da liberdade dos filhos. É interessante, tem até algo meio enigmático aqui, mas quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos do templo, havia o imposto do templo, eles vieram cobrar ou questionar se Jesus pagava o templo, se eles pagavam. E Pedro respondeu sim. Pedro, talvez para evitar a confusão, sim, pagamos. É como se fosse uma imposição, uma cobrança. E aí Jesus faz aqui um diálogo com Pedro, perguntando de Pedro, e aí ele faz a seguinte pergunta: Pedro, Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo os filhos são livres. O que Jesus primeiramente quer dizer com isso? Que aquilo que é de contribuição, aqui é o imposto do templo, é como se fosse o dízimo, a colaboração que nós fazemos para manter, para arrumar, organizar as coisas, pagar as contas, para que nós possamos usufruir dos bens espirituais. Nós ajudamos sim com os bens materiais para usufruir dos bens espirituais, mas como filhos, ou seja, livres, sem imposição, não com um coração pesaroso, mas com liberdade de filhos, como entendendo que nós somos filhos. Devemos ajudar sim, mas como filhos. O que Jesus quis dizer foi que nós devemos ser como filhos. Ou seja, não deve ser uma cobrança. Eu não tenho que ter isso, o dízimo, a oferta, a minha colaboração na minha igreja, na minha comunidade, como uma cobrança, mas como filho, entendendo que eu sou filho e eu faço parte disso, eu pertenço a essa família e eu colaboro livremente como filhos, sem me sentir pressionado para isso, sem me sentir que aquilo é uma imposição. Não, eu devo colaborar, é um dever. O filho tem direitos e tem deveres, e eu devo sim colaborar, mas como filho, livremente. O problema é que as pessoas não se sentem filhos, e às vezes nem se sentem filhos, nem ajudam, nem colaboram, parece que são pessoas estranhas, e aí por isso se sentem cobrados. Às vezes as pessoas até ajudam, mas como uma cobrança, ela mesmo se cobra. Não deve ser assim, deve ser livremente. E todos devem colaborar, porque todos são filhos. Todos devem colaborar livremente, porque são filhos. E deve ser com alegria, como filhos. Eu pertenço, eu ajudo a casa do meu pai, eu ajudo os meus irmãos, eu não deixo só na costa de um ou de outro para se virar com as contas, com as coisas que tem que fazer na comunidade. Eu não deixo para que só um ou dois se virem. Eu sou filho também, eu pertenço a essa família e eu ajudo livremente e alegremente. E aí Jesus, ele diz que Deus vai providenciar para isso. Nesse enigma aqui, quando ele pede para Pedro ir lançar o anzol e aí abrir, na boca do primeiro peixe haveria a moeda. Quer dizer que Deus vai providenciar. Deus vai providenciar para que você livremente como filho colabore, para não escandalizar também, para você fazer parte e dar testemunho. Jesus não queria escandalizar, queria também colaborar para dar testemunho sem escandalizar, na sua diplomacia, no seu jeito de ser. Então vai ter a providência de Deus. Jesus, através daquela boca do peixe, a providência de Deus. Deus vai providenciar para você como filho colaborar de alguma forma. Mesmo que você não possa colaborar muito, mas como filho você vai colaborar. Deus vai providenciar. Não se preocupe.
Deus providencia para que nós possamos, como filhos, fazer parte dessa família e ajudar também como família. Confiemos. Sejamos então também como Santa Clara, que era despojada, foi uma vocação entregue, confiante na providência divina, confiante também e na liberdade de filha, ela entregou tudo. Na liberdade ela entregou tudo. Ela não deu só uma colaboração, ela era de uma família nobre, rica, que com certeza colaborava com a igreja, com o templo, mas ela não deu só isso, ela deu tudo, toda a sua vida, porque era filha e confiava livremente na providência de Deus e vivia da providência. Oremos pelas Clarissas, peçamos a intercessão dela também sobre nós, peço a sua oração também por mim, pela minha consagração, peço também que você compartilhe esse canal, compartilhe também esse evangelho para outras pessoas. E você também pode, na descrição do vídeo aqui do canal do YouTube, tem um link de um grupo de WhatsApp que você pode entrar para receber todos os dias de maneira antecipada o evangelho do dia e pode também ajudar aí colaborando, contribuindo para que outras pessoas tenham acesso também. E nós temos as lives de formação bíblica. Que Deus abençoe grandemente o seu dia pela intercessão de Santa Clara de Assis. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.